Começamos com uma operação de busca e resgate urgente atualmente em andamento no Atlântico. O oxigênio está se esgotando, talvez menos do que... 12 horas restam. Sei. Eles estão vivos e em seguida tem Gary. O tempo médio restado. Ninguém já havia feito um casco de pressão de fibra de carbono para essa profundidade. Seu design único torna esse artesanato verdadeiramente impressionante à primeira vista. Todos têm opiniões diferentes sobre como tal deve ser projetado, como evitar. A pergunta aqui é, que exponemos os civis a esse tipo de risco? Havia muita preocupação com essa roupa e essas coisas. Meu nome é Will Conan, sou o CEO do Grupo Hidroespacial da Califórnia e também o diretor executivo da Organização Mundial de Submarinos e do Comitê de Submarinos da Sociedade de Tecnologia Marinha. Estamos construindo submarinos na Califórnia desde 1995, então estamos vivendo por quase 30 anos. Meu nome é Stephen Williams, sou professor de robótica marinha na Universidade de Sydney. Eu trabalho em robótica marinha há cerca de 25 anos. No presente, estão em um bairro que possui meramente 200 submersíveis ativos. A indústria ligada a isso já existe há cerca de 60 anos. Os primeiros submersíveis foram construídos entre 1960 e 65. A melhor estimativa de nosso banco de dados é que o mundo construiu cerca de 500 submersíveis nos últimos 50 anos. É uma comunidade internacional. Todo país tem pessoas que têm o mesmo esforço para ir e explorar. Atualmente, são 9 submersíveis no mundo que irão até a profundidade do Titanic, que é de 4.000 metros ou mais profundo. Podemos distinguir entre expedições científicas onde há um propósito para descobrir novos ambientes, para mapear partes do oceano, entender a vida e nos oceanos e o mercado mais focado em turistas, que será dito que é uma coisa nascente, que as pessoas estão começando a ter interesse. Tipo, em si. Também podemos distinguir entre os veículos em que você coloca pessoas e os veículos operados remotamente ou autônomos que não são operados a bordo. Eu acho que estamos vendo um interesse crescente em pessoas entrando nesses ambientes extremos. Estamos vendo a mesma coisa no advento do turismo espacial. As pessoas estão interessadas nisso. Então, você sabe, este é um ambiente em mudança. Estágio 1, câmara à pressão. Um homem americano está corajando novas profundidades no turismo subaquático, indo para o fundo do oceano para explorar um dos naufrágios mais famosos da história. O CEO da OceanGate, Stockton Rush, projetou um submarino personalizado para levar clientes pagadores para a Titanic em missões de pesquisa. 20 mergulhos estão previstos nas próximas semanas com os cientistas e especialistas do Titanic a bordo. Usarão equipamentos especiais de sonar e laser para criar uma imagem 3D de alta resolução dos destroços. O infame Titânico inafundável. 110 anos depois que um iceberg atlântico a afundou, há evidências que o oceano está a morder constantemente o naufrágio dela. Uma empresa de exploração submarina afirma que este é o primeiro vídeo de 8K do navio, filmado a 3,7 quilômetros de profundidade. A arca inconfundida, uma corrente de âncora gigante, uma caldeira deslocada, fragmentos de abril de 1912 do Arrogante que deixaram o navio de luxo deixar Southampton para Nova York com barcos salva-vidas apenas suficientes para metade dos 20.200 a bordo. Mais de 1.500 sobreviventes morreram ou congelaram. Eva Hart viveu o suficiente para saber que o naufrágio foi encontrado 73 anos depois. É a túmula do meu pai. Eu vou. Embora não tenha sido tocado. Agora, a equipe de expedição do Porto do Oceano, que coletou novas imagens, diz que incluem fortes sinais de decadência do navio,
como o recente colapso da grade do Convés. Eles dizem que a expedição anual irá rastrear a velocidade com que o Atlântico voltou a esmagar o Titânico. Olá, sou Stockton Rush, CEO e fundador da OceanGate. Vamos ver o Titan? O OceanGate entrou em 2008. De 2008 a 2023, os portões oceânicos têm uma longa história aqui, como eles se adaptaram. Temos nossa tela de controle aqui, nossa tela de sonar aqui. Bem, eles entraram com algumas boas ideias e ideias brilhantes, e como aconteceu, eles começaram a virar à esquerda. É como, bem, você sabe, talvez você não queira realmente querer fazer isso. Nós recomendaremos que você faça isso e é definitivamente uma encosta escorregadia gradualmente entrando até que você descobre, uau, eles realmente viram à esquerda. No final, eles apenas fizeram publicamente o fato de que ignoramos todas as regras e vamos mostrar a você. Compreendi isso do mundo dos campistas. Nós usamos este controlador de jogo para executar tudo. Vamos lá. Parece que este submersível tem alguns elementos de MacGyver. Jerry Rignas. Quero dizer, você está colocando tubos de construção como lastro. Não sei se usarei essa descrição, mas algumas coisas que você quer ser abertas. Então, o recipiente de pressão não é nada MacGyver, porque é aqui que trabalhamos com a Boeing, a NASA e a Universidade de Washington. Tudo o resto pode falhar. Seu propulsor pode ir, sua luz pode ir, você ainda está seguro. A comunidade científica tem se concentrado historicamente no projeto desses veículos e na realização de operações de profundidade. A descoberta fundamental na ciência dos oceanos profundos advém da capacidade de colocar materiais e ferramentas em ambientes subaquáticos. Existem desafios associados, especialmente a pressão exercida sobre os veículos em grandes profundidades. A força do material é claro, muito importante. E é por isso que muitas tecnologias de materiais em todo o mundo são pressionadas para ver quais são os melhores materiais para descer. O material mais forte que conhecemos até hoje permanece o aço. O aço é um material muito especial. As pessoas acham que é muito comum, mas o aço é o material mais forte que temos. O titânio possui apenas 2/3 da resistência do aço, mas não corrode, é ligeiramente mais leve e significativamente mais caro. Portanto, tudo se resume à força. A aeroespacial chegou a muitos não metálicos. Certamente todas as fuselagens do Boeing e do Airbus são feitas de estruturas de fibra de carbono não metálicas. Eles são muito mais leves. Um avião, o peso faz uma diferença muito grande. No submarino, o peso é menos importante. Uma das maiores preocupações é a chance de delaminação na fibra de carbono. Então, embora você possa ter um recipiente de pressão classificado para uma pressão específica sob ciclo repetido, havia preocupações e parece que isto você sabe. Acho que as investigações ainda estão em andamento, mas parece que você pode ter água salgada penetrando na fibra de carbono, cristalizando e afetando a integridade da própria fibra de carbono. A pesquisa sobre fibra de carbono para submersíveis existe há 40 anos e quase todos desistiram. 11 fios de fibra de carbono podem puxar um carro, mas tentar empurrar até mesmo uma xícara de café com eles é inútil. A fibra de carbono é excelente para tração, mas empurrar com ela não é viável, especialmente em submersíveis. A pressão oceânica empurra constantemente a fibra. A fibra de carbono prefere ser puxada a ser empurrada. Esta é uma escolha incomum para um vaso de pressão do mar profundo. OceanGate estava envolvido em alguns procedimentos legais em torno do uso e depois do teste do material de fibra de carbono. Houve sérias preocupações expressas tanto internamente quanto externamente sobre o design da plataforma, o recipiente de pressão em particular e alguns dos materiais utilizados. Quer ir em frente? Você pressiona para frente. Se você quiser voltar, você volta. Vire à esquerda, vire à direita, desça e suba. Eu conhecia bem o Stockton. Havia uma coisa de dinheiro e, com certeza, havia fama e fortuna envolvidas.
para fazer algo que ninguém mais fez. Acredito que Stockton sente a necessidade de provar algo, mas todos têm algo a provar na vida. O importante é como você faz isso. Um dos ótimos momentos de submersos para alguns. A extensão que ele precisava, porque o seu pai também era um grande aventureiro. Grandes aventureiros têm dinheiro e meios para explorar o mundo. Desde criança, ele estava exposto a aventuras da lista de desejos. Aos 15, ele já tinha feito tudo. Havia um certo sentido de que ele tinha que ser um explorador maior que seu pai. É uma epidemia geral para os jovens, coisas muito perigosas que flutuam por aí, como fingir até que você conseguir. Toda ideia de disruptor de tecnologia, disruptor de tecnologia é bom se você está criando um aplicativo ou um jogo de computador. É diferente se você está fabricando submersos ou outros equipamentos sérios ou guindastes para construir arranha-céus. Você não quer mexer nas regras de fabricação de guindastes para arranha-céus por razões óbvias, o mesmo vale para submarinos. Ele disse bastante direto: ok, eu vou ignorar todo o voto de todo o planeta e dizer que estou certo. Quando você agir com impunidade, não me importo se é submarino ou política, isso não é uma coisa boa. Você pode escapar com isso por um tempo, mas no longo alcance não aguenta. Ele ainda tem 1.415 anos de experiência em seu cinto e submarino. Então, sim, depois de 15 anos, ele não tem desculpa para não saber. Você não sabe que não é inteligente o suficiente para participar do negócio. Se você é esperto o suficiente para saber que é deliberado, é como escolher o pior dos dois. Eles ignoraram abertamente os conselhos adequados que os tornaram muito impermeáveis. A pergunta é: o que você faz? O que você pode fazer? Isso volta à famosa carta publicada pelo New York Times. Isso surgiu em nossa reunião anual, já apareceu como um problema em 2018. Eles perguntaram: Will, o que fazemos? Quero dizer, isso é perigoso, isso não é bom. Temos que dizer algo. Talvez devêssemos processar a empresa. Como você processa uma empresa? Você não pode, é um concorrente processando o outro. Então, o que podemos fazer? Vamos tentar apelar aos anjos melhores e escrever uma carta em nome dos especialistas mundiais, dizendo que não é uma rivalidade aqui. Isso é sério. Esta é a carta. É como, olha, todos ao redor do mundo estão realmente preocupados com o que você está fazendo. Por favor, corrija seu curso. Sinto que sou mais inteligente que os outros. A última coisa que eu disse a ele foi a velocidade de Deus e desejo-lhe sorte quando ele morreu, quando nós... Ouvi falar disso e ouvi dizer que eles ligaram à guarda costeira. Eles já passaram 10 ou 12 horas. É como 10 ou 12 horas. Oh, meu Deus, o que eles estão fazendo? Porque geralmente, quando você perde a comunicação com um submarino, dentro de 15 minutos, você começa a se preocupar. O Titan carrega 96 horas de oxigênio e um terço desse agora se foi. Eles podem ter apenas 60 horas antes de respirar se tornar impossível. Boa tarde. Sim, uma missão de busca e resgate muito delicada está atualmente em andamento no meio do Atlântico, depois que um submersível especializado perdeu contato a milhares de metros abaixo da superfície. Deveria ser a aventura final, mergulhar ao fundo do oceano para ver o naufrágio mais famoso do mundo de perto, apenas para causar problemas. Agora é uma missão de resgate desesperada e delicada para salvar 5 vidas. É um grande desafio realizar uma busca na área remota, Minnie. O submarino ligou. O Titão desapareceu 1 hora e 45 minutos depois de desembarcar em 4 quilômetros. O silêncio de rádio acionou alarmes em seu navio de suporte, mostrando marcas polares na superfície. Agora, as guardas costeiras do Saguenay e Canadá, além de navios privados, estão respondendo ao chamado de socorro urgentemente. O Titan possui oxigênio para 96 horas e um terço já se foi. Eles podem ter apenas 60 horas antes de respirar se tornar impossível. Tudo. Caso contrário, ele pode falhar. Seu propulsor e luz podem falhar, mas você ainda está seguro. Stockton Rush, CEO da Ocean Gate Expeditions, que dirige os turns privados da Titanic,
Ele é um dos 5 pessoas a bordo, juntamente com o bilionário e aventureiro britânico Hamish Harding, cujo último post online foi sobre condições no oceano aberto. Uma janela meteorológica acabou de abrir e vamos tentar mergulhar. Isso é! No segundo ano em que fomos ao Titanic, o Titan é pequeno, aproximadamente do tamanho de uma van, e um assento custa os 365 mil. Temos nossa tela de controle aqui, nossa tela de sonar aqui. Podemos colocar qualquer imagem que queremos na parte de trás. Implementação não está aberta, permitindo que se aproxime ao máximo do destroço famoso que você vê. Âncora central isto. A viagem partiu da Terra Nova, no Canadá, na sexta-feira. É uma jornada de 600 km através do Atlântico, até a tumba oceânica do Titanic, a quase 4.000 metros abaixo da superfície. O mergulho dura 8 horas. É perigoso lá embaixo, com corrente forte e sem GPS. Como um lançamento espacial, é assim que tratam essas expedições. Colin Taylor fez uma viagem ao mar profundo a bordo do Titan no ano passado com seu filho, e embora fosse uma viagem turística, ele estava ciente dos riscos reais. Você está em um ambiente extremamente hostil. Meu coração está com as pessoas envolvidas em tudo isso. É uma situação terrível, terrível. Eu realmente espero que eles possam ser resgatados. Essas são pessoas que eu conheço. É claro que você está apreciando muito o risco e há muitos fóruns que você tem que assinar quando você está fazendo isso. O tempo passa e a esperança passa. Se o pequeno submarino ainda estiver intacto e todos a bordo ainda estão vivos, ele precisa ser encontrado rapidamente e trazido de volta à superfície antes de acrescentar a tragédia titânica 111 anos depois de afundar. Parece impossível, mas há apenas algumas horas, um sonar que funciona como um ouvido biônico deu sinais de vida. Equipe subaquática. Segundo relatos, hoje, a procura do submarino ouviu um som de batalha a intervalos de 30 minutos. Seguido por outro ruído não identificado perto do naufrágio do Titânico, confirmado pela guarda costeira do Zeuá. Imediatamente, a primeira coisa é que faz com que suas esperanças fantasmas subem, mas também faz você pensar que você sabe que o tempo está realmente contra nós agora, isso é. Mesmo que o mini-submarino seja encontrado e todos a bordo estiverem vivos, como eles os levam de volta à superfície? Isso é muito. Pesquisa complexa e equipe unificada trabalha 24 horas para trazer todos os ativos e conhecimentos disponíveis o mais rápido possível. O tempo pode ter derrotado eles. O submarino tem apenas 24 horas de oxigênio e levará 2 dias para navegar o equipamento de resgates para o local. Eu vou. Imagine que estão presos no fundo, na lama ou emaranhados com o Titanic. Incrivelmente, a quase 4 km sob a superfície, é muito profundo para até mesmo o submarino da Marinha da AUS montar uma missão de resgate. Eles nunca se aventuraram tão longe, e com boas razões. Submersível explodiu. Eles se esmagam como um tubo de pasta de dentes que tem. Muitos se perguntam como esses mini-submarinos domésticos são permitidos para ir tão profundo, especialmente sem certificação nos Isiniwashi ou em qualquer outro lugar, e dirigidos por um controlador de videogame barato. Houve uma brecha e a água entrou. Não estou muito otimista sobre o retorno deles. A emoção ou o pânico entre os a bordo também pode matá-los. É estreito e desconfortável. O medo e a adrenalina só aceleram sua respiração. O bilionário britânico Hamish Harding é um aventureiro veterano com cabeça fria. Também Stockton Rush, o CEO da OceanGate, dono do submarino. O mais experiente é o ex-oficial da Marinha Paul Henry Nagalai, e os únicos 2 novatos a bordo são pai e filho Shahzada e Suleiman Darwood. Agora seria um verdadeiro milagre se eles fossem resgatados com vida. A foto de Harding foi tirada pouco antes do submarino entrar na água no domingo, olhando para o oceano que agora o rodeia. O derradeiro. A coisa que eu disse a ele é a velocidade de Deus e desejo-lhe sorte no mergulho. Aconteceu que foi uma premonição terrível. Antes de deixar o cais no Canadá na sexta-feira, Hamish Harding disse a um podcast que sabia que essa missão não era sem risco. Então, a maioria das coisas que me preocuparão me impedirá de chegar à superfície agora. Os drones subaquáticos estão trabalhando para confirmar a origem deste golpe e esperamos localizar o submarino desaparecido. Até então, cada respiração é preciosa e cada minuto que passa é o inimigo. A cada segundo, e como eu disse, parece mais escuro, mas todos continuam esperando pensar. A maioria dos exploradores avalia os riscos antes de decidir fazer uma expedição. Nós vamos. Os humanos raramente vão para onde. Então, você sabe, estamos ultrapassando os limites das coisas.
Então você sabe, isso não é uma passeia do mundo de Disney. Mais navios de resgate estão partindo desta pequena cidade pesqueira canadense, parecendo uma missão de esperança quase impossível agora. Mas a esperança é tudo o que eles têm. Esta é uma missão de busca e resgate, 100%. Estamos no meio da busca e resgate e continuaremos a colocar todos os ativos disponíveis para encontrar o Titan e os membros da tripulação. O barulho de batalha que ouviram ontem, que ofereceu tanto otimismo, acabou sendo uma brincadeira cruel. Respeito. Especificamente para o barulho, não sabemos o que eles são, para ser francos com você. Está crescendo também a raiva contra o Ocean Gate, a empresa responsável pelo submarino e por essas ousadas aventuras. Esses pequenos navios não são certificados em nenhum lugar e os especialistas começaram a levantar sérias preocupações de segurança sobre eles em 2018. Em sua essência, é um veículo experimental com muitos riscos envolvidos. Estamos fazendo uma grande aposta, né? Achamos que o risco é extremamente elevado. O ex-funcionário até processou porque estava tão preocupado, mas o caso foi resolvido fora do tribunal. O aventureiro Chris Brown deveria estar nesta própria viagem com o seu querido amigo Hamish Harding, mas escolheu ficar para trás. Harding está entre os pensadores desaparecidos. A maioria dos exploradores avalia os riscos antes de decidir ir para uma expedição. Aaron. Newman fez e ficou tão impressionado, ele agora é um investidor e um crente no Ocean Gate. Ele adora empurrar envelopes. Nós estamos até 4 km debaixo da água. Vá para onde as pessoas quase nunca se aventuram. Estamos diante de um desafio, explorando novos limites. Então você vê, não é exatamente o mundo da Disney, mesmo assim. Esta história assumiu a cidade portuária do Canadá, St. John, que conhece muito bem a natureza brutal do Atlântico Norte. A cidade agora está acomodando uma missão de busca e resgate desesperada e frenética. E muitos moradores aqui dizem que são realistas sobre como isso termina. A cada momento, como mencionado, tudo parece mais sombrio, mas todos mantêm a esperança inabalável. Acho que qualquer pessoa que esteja associada ao mar se sentirá triste por tudo isso que está acontecendo tragicamente. Se todas as previsões estiverem corretas, o tempo já os venceu ou está prestes a fazer. Repórter da NBC, Jay. O Jay está a cobrir a história de Boston. Jay, não há mais transporte aéreo, mas a operação está a expandir. Sim, Gemma. E olha, o centro de comando da Guarda Costeira que está a executar esta operação aqui em Boston diz que o ar provavelmente expirou. Essa é uma estimativa, mas é feita por cientistas e outros que entendem a situação e podem trabalhar através desses cálculos. Eles estão expandindo a área de busca, agora abrangendo 10 mil quilômetros quadrados e mergulhando até 2,5 milhas. Eles trazem mais ativos. O número de navios na superfície dobrou das 5 às 10 horas e eles estão a caminho. Sob a água, eles têm 2 drones. Agora, eles adicionaram mais veículos controlados remotamente, incluindo robôs de mergulho profundo, que a França permitiu que eles usassem como parte do líder da equipe de busca e resgate. Eles estão em comunicação constante com a família do homem desaparecido. Eles prometem. Eles disseram que as estimativas de oxigênio não definiam seus esforços aqui e continuarão esse trabalho. Eles ainda dizem que é muito uma busca e resgate. Eles não mudaram para a recuperação e dizem que nem estão pensando nesse modo agora. Eles disseram que ficarão lá fora o tempo necessário para concluir essa missão. Mas eles reconhecem que esse problema de oxigênio é um dos principais fatores que eles estão usando quando avançam aqui. Gemma, é difícil para muitos que observaram isso de perto e nem imaginam como essas famílias estão lidando com as últimas notícias e o oxigênio dentro da cápsula pode expirar neste momento. Os navios de resgate estão lentamente voltando ao porto aqui e os aviões foram chamados de volta, agora sabendo que sua missão terminou antes de começar. Os detritos são consistentes com a perda catastrófica da câmara de pressão do submarino. O submarino, chamado Titan, explodiu com tanta força que os 5 homens a bordo foram esmagados instantaneamente. Eles não saberiam o que aconteceu. Ele se foi em um nanosegundo. Este é um edifício estatal do Império feito de chumbo.
sentado em cima de você nesse nível. O desastre ocorreu menos de 2 horas nas 8 horas de subida no domingo passado. O casco de titânio, provavelmente estressado por mergulhos anteriores, simplesmente desistiu dos destroços e afundou no fundo do oceano a 200 metros diante do maníaco de titânio. Foi encontrado nesta manhã por um mini subtripulado enviando imagens terríveis de volta à superfície. A extensão do campo de detritos é consistente com uma implosão na água. Este post nas mídias sociais mostra, poucos segundos antes do início do mergulho, o relutante Suleiman Daoud, 19 anos, estava a bordo. Ele teve que ser persuadido por seu pai, um entusiasta titânico. Isso não está bem, ele apenas. Ele não estava muito confortável em fazer isso, e esta é a última maneira do experiente aventureiro Paul Henry Nagalai antes de embarcar. As autoridades estão agora a decidir se os seus corpos serão recuperados. Isso é tão trágico, terrível e completamente desnecessário. O diretor de cinema James Cameron viajou para o naufrágio do Titânico e tem sido crítico no passado do Ocean Gate, a empresa que dona o submarino e executa estas perigosas turnês. Havia uma significativa preocupação com esta roupa e este sub incrível. Os funcionários do Ocean Gate que escoltaram o Titan na sua última viagem desastrosa estão agora fazendo a sua viagem lenta de volta aqui para este porto canadense onde a sua empresa irá. Em frente a pessoas duras. Os roles dos investigadores. O CEO do Ocean Gate, Stockton Rush, também estava a bordo. Os parentes de sua esposa Wendy estão entre os 1.500 que morreram no Titanic há mais de um século. Agora o marido dela está perto deles. É provável para sempre. É absolutamente e totalmente devastador. Eu ainda estou, você sabe, o coração partido. Eu acho que ainda estou um pouco chocado. Não acredito que saibas que isto está a acontecer. A melhor maneira de preservar as memórias e a legada desses 5 exploradores é investigar. Investigação. Descubra o que está errado. Tome lições aprendidas. É um avanço. Eu executei um banco de dados sobre o que temos lá fora. Talvez tenhamos alguma ordem. 40 a 50. Ao longo dos últimos 40 anos, ocorreram facilmente 1.000 mergulhos por ano. E desde 1975 não tivemos uma única morte. 0. Se você quiser ver as estatísticas, quantas pessoas morrem em acidentes de helicópteros em todo o mundo, ou corredores de ondas ou barcos, eles geralmente são milhares a cada ano, certo? Então conseguimos ter 0 por mais de 50 anos. Infelizmente, este evento único teve mais mortes do que todos eles no setor juntos. Nós temos 5 mortes em 60 anos. Nós apenas dobrou em um incidente. Algumas pessoas alegaram que haviam negociado com empresas como a Boeing e a NASA, que foram questionadas. Você não pode mentir no seu site. Você sabe que fazer um mergulho até 4.000 metros não é um programa de teste. Você sabe, havia muitas especulações sobre se eles acabaram de perder o contato ou outro problema. Você sabe, há muitas possibilidades de coisas que podem ter ido errado, mas no final, com base nos detritos recuperados, os dados acústicos coletados pela Marinha, sabe, é muito claro que houve uma falha catastrófica na morte. Há um aumento. Preocupação sobre o consenso do que não aconteceu, o que é realmente importante começar da primeira parte que foi rebocado tão longe porque eles o rebocaram atrás do navio. Quero dizer, ele está em uma plataforma muito pequena através do Atlântico Norte, 400 milhas náuticas. 2 PT1. Muito estresse. Ondas e mais ondas e tudo que você tem. Então é isso. Preocupação tremenda. Pense que o submersível, quando eles começaram a mergulhar, definitivamente não estava na mesma condição que quando deixaram o porto. O estresse, o que quer que se mova, o que quer que se torça, o que aconteça a 400 milhas náuticas, é um longo caminho para ser batendo. Portanto, eles já se preparam para um risco negativo sério que estão assumindo em sua plataforma para se preparar para mergulhar. Geralmente, qualquer operação desse tipo tem um plano de resposta de emergência.
Então, antes de sair do porto, você já tem um segundo submarino a bordo em caso de emergência, ou tem um robô a bordo que pode atingir a mesma profundidade. Eles chamam de veículos operados remotamente, ROV. Ou você tem alguém em contrato para dizer, olha, é aí que eu vou estar. Se algo acontecer, eu ligo para você e venha. Então é uma questão de planejar uma emergência. Eles também não fizeram isso. Então, quando eles fizeram o mergulho, eles apenas correram riscos incríveis e ignoraram a visão geral mais básica que todos na indústria seguiram quando ouvimos falar. Ouvi dizer que eles ligaram para a guarda costeira. Eles já passaram 10 ou 12 horas. É como 10 ou 12 horas. Oh meu Deus, o que eles estão fazendo? Porque geralmente quando você perde a comunicação com um submarino dentro de 15 minutos, você começa a se preocupar. Por meia hora você entra no modo de emergência. Depois de cerca de 1 hora você tem que assumir que algo aconteceu. O comportamento de resposta à emergência está completamente desligado e os dados mais importantes que precisamos do relatório são descobrir qual é o registro de comunicação. Eles pediram suporte técnico? Eles ligaram para o advogado? Eles ligaram? Quero dizer, a quem eles ligaram? Como dizer, ups, algo ruim aconteceu? Como podemos sair disso? Todos têm opiniões diferentes sobre como tal deve ser projetado, como mergulho deve ser conduzido, como expedições devem ser conduzidas. Ainda assim, desenvolveram várias inovações. Qualquer nova tecnologia, incluindo submersíveis, ela significa que às vezes você precisa ir fora dos limites regulatórios. Plano on. As grandes inovações que você verá no modelo fora, tire o topo. Há um casco de fibra de carbono com hemisférios de titânio no final de muitos testes sobre isso, que substituirá este vaso de pressão de aço. Eles falharam em fazer um sistema de teste adequado. Quero dizer, temos procedimentos de teste. Eles não fizeram isso porque eles levaram muito tempo e custaram muito dinheiro, o que eu coloquei na carta para Stockton. Você não pode mentir no seu site e sabe que fazer um mergulho a 4.000 metros não é um programa de teste. Um programa de teste adequado em qualquer recipiente de pressão novo que não sabemos como ele se comporta é que você tem que fazer. Realize 3 tests. Primeiro, você deve explodir 5 unidades. Esmague-os para verificar se a pressão de esmagamento corresponde ao cálculo. Se estiver errado, seus cálculos estão errados. Segundo, pressione constantemente por 3 meses, 6 vezes a pressão, porque o plástico, ao pôr do sol, continua se movendo. Então pode ser bom na primeira hora, mas depois de 4 horas, de repente deformou-se e colapsou. Então você precisa colocá-lo em 6 vezes a pressão do projeto por 3 meses e depois ciclo-lo com pressão total por 1000 vezes. Bem, isso leva mais de 2 anos para fazer isso. Então, nessa perspectiva, o que é fazer 2 mergulhos em uma unidade tão longe? Um programa de teste adequado? Deveria ser. Eu entendo que eles tiveram alguns problemas com veículos anteriores, tanto em termos de fibra de carbono, mas também em alguns elétricos e coisas semelhantes. Penso que parece haver um consenso geral de que a utilização de fibra de carbono para um recipiente de pressão a ser utilizado nesta profundidade era, na melhor das hipóteses, questionável. E você sabe se eles fizeram devida diligência suficiente em teste e design para realmente ter certeza de que não haverá tal falha. Eu acho que algumas perguntas genuínas foram feitas antes da tragédia e, desde então, muitas preocupações foram levantadas por funcionários da empresa, mas também por partes externas com as quais eles estavam consultando. Alguns alegaram que eles realizaram consultas com locais como a Boeing e a NASA que foram questionados. Esta é uma questão no nível das Nações Unidas. Seu país se importa se seu país se importa com alguém? Devemos observar o portão. Não os deixe sair. Explorar o Ártico com velocidade e sandálias. Eles deveriam ter certificado o submersível, que deveria ter sido necessário para o tipo de trabalho que eles fazem, que é levar passageiros. Eles deveriam ter certificado.
Alguém de meia dúzia de agências em todo o mundo faz isso, eles precisam escolher uma e simplesmente seguir e seguir. Provavelmente teria adicionado o US $1.000 por ano, mas depois de seus 20, 30 e 40 milhões de dólares investidos na empresa por 15 anos, não se lava. É como se fosse, não há razão lógica para não fazer isso. Por isso temos regras e regulamentos, sabemos como construir submarinos. Nós sabemos como torná-los seguros. Esses regulamentos eles são internacionais. Todo país tem um conjunto de regulamentos para o projeto, controlando o projeto, testes de submersíveis. Isso não é um mistério. Todo mundo sabe como fazer isso até as profundidades, incluindo a profundidade do Titânico. O único. O recurso que você tem é de volta à coisa inicial, é quem está observando o portão e isso se torna uma governança. O problema é o seu. O país se importa se seu país se importa com alguém. Devemos observar o portão. Não os deixe sair. Não os deixe sair. Explorar o Ártico com velocidade e sandálias é uma abordagem muito simplista para a governança. Temos navios, aviões, carros e caminhões porque temos, incluindo os submersos. Mais ou menos, geralmente, se refere a quem é responsável pelo porto. Quando você vê algo estranho, deve fazer perguntas. Talvez não devias deixá-los sair da porta. A única coisa que temos é confiar no último dominó. E o último dominó é a guarda costeira ou a autoridade portuária. O que estamos fazendo agora como uma associação dentro do setor onde estamos a promover é dizer, olha, talvez ainda haja muita ambiguidade em quais são as regras e deixar muito mais simples e claro que é a mesma coisa em todo o mundo. Porque esses submarinos viajam de país para país em iates. Então você não pode falsificar e dizer, sim, bem, na Itália tudo está bem. Deixe-me ir, não, me mostre seu cartão, certo? Mas como indústria, podemos dizer, olha, acho que esses são padrões básicos, simples o suficiente para que todos os países reconheçam o mesmo. Eles dão alguma conformidade e alguma uniformidade para remover a ambiguidade. Então essa é uma questão no nível das Nações Unidas porque envolve todos os governos e todos sentados à mesa. Nossa conferência anual envolve não apenas reunir profissionais da indústria, mas também lobby para as autoridades da Guarda Costeira e Marítima se unirem. Dizemos, não temos todas as respostas, mas precisamos discutir juntos. Não é apenas para a Guarda Costeira do Canadá ou a Guarda Costeira dos Estados Unidos. É um uniforme. Sentamos e criamos algo que funciona. É inequívoco e simples o suficiente para que todos possam concordar com isso, o que é difícil de fazer. Nós temos um padrão nas Nações Unidas sob a Organização Marítima Internacional. Então temos algo para operar submersíveis turísticos no nível das Nações Unidas sob o IMO. Embora exista legislação, as Nações Unidas não aplicam com rigor. Portanto, nossa ideia é que, se pudermos fazer com que todos os países adotem certos padrões, isso se torne um padrão internacional de fato que as Nações Unidas podem então aprovar. O próximo passo aqui, para onde precisamos ir e para onde precisamos empurrar, é empurrar as autoridades governamentais que deixam o submersível dizer, olha, aqui estão algumas diretrizes, basicamente, você precisa verificar se as pessoas fazem algo louco, não vá tomar uma xícara de café e deixá-las sair. Uma autoridade marítima teve a chance de dizer, bom esforço, mas não. As pessoas certamente serão a segunda adivinhada por seu desejo de ir e investigar esses ambientes do mar profundo. Tenho certeza de que ainda é atraente para algumas pessoas, mas acho que eles farão algumas perguntas muito sérias sobre os veículos em que eles estão operando. Quero dizer, há riscos com qualquer um desse tipo de operação, e você sabe que algumas pessoas estão dispostas a correr esses riscos e outras que você conhece, especialmente à luz do que aconteceu, é a segunda palavra sobre essas oportunidades. Grande problema com a isenção. Eles. Não funciona, é muito. A questão moderna séria além do mundo submarino é como você tem. Um tremendo complicado. Tecnologias envolvidas em algo que o cidadão comum ou um cidadão normal não é capaz hoje e ainda menos em 10 anos a partir de agora, de tomar uma decisão de risco com base no consentimento informado. Porque alguém disse, sou meu próprio homem, assinando isso, é como? Você não pode.
Você não sabe o que você não sabe. Você não pode, né? Então como você para isso, né? Você não pode pará-lo além de uma política do governo. Isso é chamado governança. Se você é um rei, um príncipe ou um governo ou uma democracia que diz, ok, sabe, por tudo isso precisamos de um par de especialistas para olhar para isso e descobrir o que isso significa e permitir que o cidadão não tenha que dizer, eu pergunto se eles pensaram em tudo naquele submarino. Não faz sentido.